Pois é, que a gente tem acompanhado essa novela. No caso das tarifas, né, impostas a países como o México e o Canadá, nós já tivemos avanços e recuos. O Trump disse que as tarifas entrariam em vigor no início de fevereiro, depois passou para o início de março. Na semana passada chegou a dizer que elas ficariam para abril, depois recuou dizendo que elas seriam implantadas em março mesmo e foram implantadas ontem. Quer dizer, no dia de ontem, o Trump cumpriu a sua ameaça de impor tarifas de importação de 25% sobre o Canadá e o México, e também dobrou para 20% uma tarifa já existente sobre a China. Há exceções, né? Você tem ali tarifas menores para produtos considerados mais sensíveis que os Estados Unidos precisam importar desses parceiros comerciais. Porém, no início da noite de terça-feira, o secretário de Comércio americano sugeriu que o presidente americano poderia recuar, poderia Mentira, Daniel, aliviar. é mesmo. Eu não imaginava isso, não. Ah, Tag. Então vamos acompanhar. Pode ser que algum recuo aconteça, particularmente em relação a produtos mexicanos e canadenses, sobre os quais passou a incidir uma tarifa um pouco mais pesada. O fato é que essas novas tarifas aplicam-se sobre cerca de 1,5 trilhão em importações anuais, trilhão de dólares. E me chamou a atenção, Tanguy, as reações, né? As reações foram bem diferentes dos três países. Os três países que são aí os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, considerando, claro, países individualmente, não a União Europeia como um bloco de países. E o Trudeau foi o que reagiu de forma mais dura. E me parece que ele foi o que reagiu de forma mais dura porque o Canadá está num processo de corrida eleitoral e a gente tem observado que um certo endurecimento do discurso em relação aos Estados Unidos tem aumentado a popularidade do partido do Trudeau. E isso ajuda, talvez, a explicar essa reação dele um pouco mais forte em relação às tarifas americanas. Ele fez um discurso, você até mencionou isso há pouco, Tanguy, onde ele coloca o Canadá como grande aliado da história dos Estados Unidos. Ele chega a citar, olha, nós lutamos ao lado dos americanos na Segunda Guerra Mundial, lutamos ao lado dos americanos na Guerra da Coreia, nós ajudamos vocês, americanos, durante o 11 de setembro. Ele fez referência até aos recentes incêndios na Califórnia, em que o Canadá ajudou. Quer dizer, ele destaca, olha, nós sempre fomos aliados de vocês, nós sempre fomos seus amigos, não estou entendendo, o subtexto é esse, essa hostilidade que você está estabelecendo. Num determinado momento, o Trudeau, ele chama o presidente americano de Donald, e a gente sabe, né, na língua inglesa, quando você chama pelo primeiro nome, isso tem ali um certo significado. Num determinado momento, ele disse que a guerra comercial é uma coisa muito idiota a se fazer. Ele faz um head antes, dizendo que o Trump é um homem inteligente, etc., mas que uma guerra comercial é uma coisa muito idiota a se fazer, porque acaba trazendo impactos inflacionários, impactos sobre os empregos. Aí ele anuncia que o Canadá iria retaliar, e ao anunciar que vai retaliar, ele diz, olha, canadenses, vai doer, tá? Eu vou retaliar e vai doer, vai trazer consequências para a economia do Canadá, mas é algo que a gente precisa enfrentar juntos, é algo que a gente precisa realmente fazer dentro desse contexto onde os Estados Unidos estão adotando uma postura de hostilidade. Bom, então quando a gente está falando do Canadá, a reação acaba sendo bastante dura. Já a presidente mexicana, a Cláudia Sheinbaum, disse que o governo vai anunciar tarifas e outras medidas no domingo. O México, sendo México, tem agido sempre dessa forma. Olha, vamos ver, né? Porque o Trump adotou essa tarifa agora, pode ser que até domingo a tarifa tenha caído, e eu não vou me desgastar com os Estados Unidos, eu vou esperar um pouquinho mais para saber exatamente o que está acontecendo, e com isso a gente tem aí algum tempo para decantar o cenário internacional. O México depende ainda mais dos Estados Unidos do que os canadenses, o México tem uma economia mais frágil, e isso acaba sendo algo que também chama a atenção. Já os chineses, o Ministério das Finanças chinês anunciou tarifas de 15% sobre frango, trigo. O Ministério das Finanças chinês anunciou tarifas de 15% sobre frango, trigo, milho e algodão.
além de 10% sobre soja, sorgo, carne suína, carne bovina e laticínios, entre outros produtos agrícolas. E essas tarifas começarão a valer a partir da segunda-feira, da próxima segunda-feira, dia 10. O que é uma ótima notícia para o Brasil, se isso efetivamente for adiante, porque significa que o Brasil pode substituir parcialmente os Estados Unidos no fornecimento desses produtos aos chineses. Então, cabe ao Brasil, nesse momento, Tanguy, fingir-se de morto, ficar em silêncio, deixar o tiroteio acontecer e depois se posicionar de acordo com o que ocorrer. E o Ministério do Comércio da China também anunciou 10 empresas americanas, a adição de 10 empresas americanas a uma lista de entidades não confiáveis, incluindo companhias ligadas ao setor militar que vendem armas para Taiwan. Outras 15 empresas foram incluídas em uma lista sujeita a restrições de exportação. Diante desse tiroteio generalizado no cenário internacional, os mercados reagiram muito mal, Tanguy, e ficou claríssimo que os mercados estavam achando que o Trump estava blefando, que o Trump não ia levar adiante essas tarifas, que ia ficar adiando, ia ficar esticando a corda, tentando conseguir acordos melhores. O fato é que a gente teve uma queda nas bolsas ao redor do mundo e uma valorização do dólar, inclusive aí nos mercados emergentes, o que sugere que por aqui teremos uma alta do dólar nos próximos dias, a não ser que haja uma mudança de cenário. Nós tivemos uma queda do dólar no mercado internacional, incluindo o Brasil, por conta do fato do Trump não ter entregue nos primeiros dias de mandato o que havia prometido em termos de tarifas. Tarifas desorganizam a economia, tarifas fazem com que as cadeias globais de valor sejam quebradas, tarifas geram inflação, tarifas diminuem o volume de comércio e desaceleram a atividade econômica global. É claro que isso acaba sendo negativo para o ambiente de negócios e tendo enormes repercussões no mercado financeiro e na dinâmica de investimentos das diferentes pessoas.